Na análise de longo prazo, eu considero todos os fatores de produção variáveis, todos variam no tempo. No caso de eu considerar apenas dois, eu tenho então que função de x1 e x2. Na teoria do consumidor, nós vimos curva da indiferença. O que era a curva da indiferença? É um lugar geométrico onde eu tenho dois produtos, uma cesta de dois ou mais produtos, uma cesta de mercadoria, em que esses produtos têm a mesma utilidade. A isoquanta também é semelhante. A isoquanta é a representação gráfica de um conjunto de pontos que identificam a mesma quantidade de produto. Então ela vai me dizer que nos pontos da curva da isoquanta eu vou ter combinações de fatores de produção que vão resultar na mesma quantidade produzida. A forma do desenho é a mesma da curva da indiferença. Então eu tenho aqui uma quantidade produzida qualquer, uma 10. Então aqui eu tenho vários pontos e todas essas combinações vão produzir a mesma quantidade de produtos. Lá na curva da indiferença eu tinha um mapa da indiferença. Ou seja, eu tenho um conjunto de curvas paralelas a essa, que eu chamo isso de mapa da indiferença. Na isoquanta também, eu tenho o conjunto de curvas, eu chamo de mapa de produção. Então, eu vou chamar mapa de produção, conjunto de curvas. A curva, assim como nós analisamos na curva da indiferença, aqui também eu tenho uma taxa marginal de substituição técnica entre fatores. O que é essa taxa marginal de substituição? Imagine que eu tenho aqui dois produtos, dois pontos A e B. No ponto A, eu tenho um x, 1', e um x, 2'. No ponto B, eu tenho um x1, 2', e um x2, 2'. Do x1, do ponto A para o ponto B, eu diminuí em ΔX1, eu tive a redução do x1 em ΔX1, mas em compensação eu tive um aumento de x2, de x2' para x2' um aumento de ΔX2. Essa relação entre a diminuição do ΔX1 e o aumento do ΔX2, eu chamo isso de taxa marginal de substituição técnica. As isoquantas, ela tem então algumas propriedades que elas são decrescentes da esquerda para a direita, elas são convexas em relação à origem dos eixos cartesianos e elas não se cruzam nem se tangenciam. As características delas de serem convexas decorre da própria taxa marginal de substituição técnica. Veja que, se eu tiver aqui vários pontos, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F, eu vou ter então que a minha taxa, vamos ver o comportamento da minha taxa. Eu tenho aqui um ΔX1 e um ΔX2. De B para C, o ΔX1 diminui e o ΔX2 aumenta. De C para D, ele diminui ainda mais o ΔX1, o ΔX2 aumenta, o ΔX1 diminui ainda mais de D para E, e ainda mais ele diminui de D para F. Então, a taxa de marginal de substituição técnica ela está diminuindo, já que ela é a diferença, é o quociente de ΔX1 por ΔX2. Então, por esse motivo, ela é convexa. E a taxa marginal ela não se cruza, assim como na curva de diferença. Por que ela não se cruza? Ora, como aqui eu tenho, vamos supor que eu tenho aqui uma quantidade produzida de 10 nessa primeira isoquanta e na outra eu tenho uma quantidade produzida de 20. O que a curva está me dizendo é que a quantidade produzida de A, do ponto A, é a mesma quantidade produzida no ponto B. E que A também é a mesma quantidade produzida no ponto C. Então, pela propriedade transitiva, eu poderia dizer, como a quantidade de A é a mesma de B e a de A é a mesma de C, eu poderia dizer que B é a mesma quantidade de C, o que é um absurdo, porque nós vemos aqui que as quantidades são diferentes. Os rendimentos, eu tenho
na teoria da produção, um conceito que é o de escala de produção. A escala de produção, ela significa o ritmo de variação da produção respeitada certa proporção de combinação entre os fatores. Por esse motivo, nós vamos ter então rendimentos crescentes de escala, rendimentos constantes de escala e rendimentos decrescentes de escala. Eu tenho rendimentos crescentes de escalas quando a variação na quantidade do produto total é mais do que proporcional à variação da quantidade utilizada dos fatores de produção. Supondo que eu tenha uma variação aí da combinação dos fatores de produção de 10%, a variação no produto, vamos supor que fosse de 20%. Então, nesse caso, aqui a combinação de ΔX1 e ΔX2, então, como os 20% é maior que 10%, eu tenho rendimentos crescentes. Rendimento constante, quando essa variação no produto total é proporcional à variação da quantidade utilizada dos fatores de produção. Ou seja, se aumentou de 10 a quantidade da combinação dos fatores de produção, 10%, a quantidade do produto ficou também 10%. Rendimentos decrescentes é quando a variação do produto é menos do que proporcional à variação da utilização dos fatores. Então, se aumentou a quantidade de utilização dos fatores aumentou em 10%, a quantidade do produto vai aumentar apenas em 5%, ou seja, menor que 10%. Vamos considerar então, inicialmente, um rendimento, vamos considerar aqui rendimento constante. Então eu tenho aqui um caso de rendimento constante de escala. Então, graficamente, esse rendimento constante, se eu tenho aqui, eu estou tendo um aumento de 100, do produto de 100 em 100, foi de 100 para 20, 200, de 200 para 300, 300 para 400. Então, como eu estou tendo esse aumento constante, a distância entre as curvas ela é constante. Veja aqui, ó, que essa distância entre as curvas, na realidade, assim, ó, a distância entre as curvas é sempre o mesmo. A distância entre as curvas é sempre a mesma distância. Nesse caso, então, eu tenho um rendimento crescente. Aliás, eu tenho um rendimento constante de escala. Agora imagine que eu tenha aqui de 100 para 200. Eu tenho uma distância. De 200 para 300. Claro que aqui a variação, para eu conseguir, no caso do rendimento constante, para eu obter esse produto 200, ele aumentou de 100 para 200. Se ele aumentou de 100%, a minha combinação de produtos também tem que aumentar de 100%. De 200 para 300, aumentou de 50%. Como aumentou em 50%, a quantidade da combinação dos fatores de produção também tem que aumentar em 50%. De 300 para 400, o aumento foi de mais ou menos aí uns 33%. Então, de 33%, a quantidade de fatores também vai aumentar em 33%. No caso do rendimento crescente, para eu produzir 200, eu teria aí, vamos supor que eu tenha de 100 para 200, um aumento de 100%. A combinação também, vamos supor que fosse de 100, mas de 200 para 300, eu não conseguiria produzir 300. Para eu produzir 300, no caso de rendimento crescente, eu precisaria apenas de uma quantidade, uma combinação menor. Se aqui o aumento aqui foi de 50%, então eu vou ter aqui, olha, eu teria algo assim. Eu teria então, esses 300 eu conseguiria obter ele aqui, mais abaixo. Ou seja, com menos fatores de produção eu obteria uma curva, uma quantidade produzida de 300. Para eu obter, por exemplo, 400, eu já precisaria menos ainda de quantidade de fatores de produção. Então, para 400 eu obteria isso. No caso de rendimento decrescente, o que ocorreria? Vamos supor que eu tenha aqui uma distância de 100 para 200, uma distância D. Aqui eu fui com 100% de variação do produto. Vamos supor que eu tenha ido também de 100% de variação da quantidade produzida. Para eu ir agora de 200 para 300, se eu tiver um rendimento
decrescente, é claro que eu não vou conseguir obter com o mesmo aumento aqui de 50%, com a mesma quantidade que eu tenho aqui, eu não vou conseguir obter os 300. Para eu obter os 300, para eu obter um produto de 300, é claro que eu vou ter uma combinação maior, já que o meu rendimento é decrescente. Então, como o meu rendimento é decrescente, eu preciso, para produzir 300, de uma combinação maior. Então, vamos supor que eu estivesse aqui, para obter 300, eu teria que combinar mais produtos, mais fatores de produção para obter 300. Para obter 400, eu vou precisar mais do que esse que está aqui no rendimento constante. Eu vou precisar, minha curva ficaria mais para cá. Então, para obter 400, eu precisaria de mais fatores de produção. Então, minhas curvas elas ficariam assim. No caso de rendimentos crescentes, as minhas isoquantas, as distâncias delas vão diminuir. Então, as distâncias dela, à medida que aumenta a quantidade produzida, com a variação aqui constante, né, 100 para 100, essa distância de uma para outra vai se reduzindo. Aqui no caso do rendimento decrescente, essas distâncias aqui, elas estão aumentando. Então, as distâncias estão aumentando. E no caso do rendimento constante, obviamente, a distância é uma só. Assim nós encerramos essa primeira parte, teoria da produção, e vamos ver no próximo vídeo, teoria dos custos.